Boa noite. A gente ficou responsável pelo artigo que se denomina Sistema Kanban, Gerenciamento de Leitos, Avaliações de Indicadores Hospitalares e uma Maternidade de Referência. O artigo em questão, ele traz a realidade de uma maternidade, dos leitos de maternidade, de uma maternidade que está relacionada à gestação de alto risco. E aí, de que é que se trata o artigo em si? Ele começa relacionando essa situação da maternidade com a situação da saúde pública no Brasil em geral. E aí ele traz os parâmetros que dá para ver tanto nessa maternidade em questão quanto no Brasil, que são a alta demanda de pacientes relacionados a uma baixa oferta de serviços. E essa alta demanda que ele retrata está relacionada principalmente a serviços de urgência e emergência. E ele afirma que essa alta demanda em serviços de urgência e emergência vão gerar impactos tanto na gestão clínica quanto na qualidade de assistência prestada nessas emergências. E ele traz em questão o que ele chama de complexos reguladores. E o que seriam esses complexos reguladores? Qual seria a função? A função principal desses complexos reguladores seria diminuir essa fragilidade, esse impacto na qualidade e na gestão. E trazer um ambiente que tenha um espaço considerado solidário e considerado democrático. E ele fala para a gente também sobre os núcleos internos de regulações, que são a sigla NIS. Esses núcleos internos de regulação têm como função orientar tanto a gestão intra-hospitalar, desses leitos intra-hospitalares, como monitorar o paciente. Monitorar de forma que seja desde a entrada do paciente, no caso do artigo nessa maternidade, até a alta hospitalar. E a partir disso, ele fala sobre a implementação desse sistema Kanban, que tem como intuito deixar o acesso integral, qualificado e equânime. Então, para esse sistema Kanban, ele usa uma metodologia denominada de metodologia da sinalização visual. Vocês podem ver nesse painelzinho do lado, que está focado em 3 cores. O vermelho, que é relatado a urgência, o amarelo, atenção, e o verde, condições normais de operação. Então, qual é o intuito desse sistema Kanban? É principalmente identificar o paciente, identificar a equipe responsável por esse paciente, identificar o tempo de permanência desse paciente. Para isso, também, ele vai ser usado como para identificar tanto falhas na assistência hospitalar a esses pacientes, como também falhas administrativas. E tem o intuito também de adequar a capacidade de oferta às necessidades da saúde da população. E no artigo, como ele fala sobre essa maternidade, ele traz essas cores relacionadas à maternidade em uma tabela. Para isso, ele traz o verde, que é a cesariana de até 24 horas, um parto normal de até 12 e a curetagem até 6. Então, são tempos de permanência considerados aceitáveis, dentro do esperado. Ele traz o amarelo, que é a cesariana de 24 a 48 horas, um parto normal de 12 a 24 horas e uma curetagem de 6 a 12 horas, que é um tempo considerado semicrítico, é um tempo que precisa de atenção. E o vermelho, que é uma cesárea após 48 horas, um parto normal após 24 horas e uma curetagem após 12 horas, que é um período denominado de período crítico, um período que vai além da permanência necessária, e que é um período que informa que o paciente necessita de intervenção. Bem, continuando aqui, a gente vai entrar na parte da metodologia. Essa pesquisa ela é caracterizada no campo de uma pesquisa retrospectiva e transversal. A sua abordagem ela é quantitativa e se busca nela analisar o impacto desse sistema, o Kanban, nesses indicadores de desempenho hospitalar. Ela foi realizada na cidade de Teresina, é, na, é, uma referência terciária para assistência materno-infantil, né? E o estudo ele foi realizado, como eu acho que, se não me engano, a Nájila ela destacou, com apoio das equipes do NIR, né? Os núcleos internos de regulação e SAMI do serviço. Então, assim, não foi necessário uma definição de cálculo amostral da pesquisa, porque todos esses dados foram coletados a partir desses setores da administração do hospital. Pode passar. Bem, para análise desses dados, se foi utilizada uma avaliação dessa associação do sistema Kanban com os indicadores de desempenho hospitalar, para realmente fazer essa análise e entender se realmente
a aplicação desse sistema traria um resultado benéfico ou não para o geral dentro do hospital, e para comparação das variáveis dos níveis de internação, de altas, de leitos, de óbitos, se usou o teste de Kolmogorov Smirnov, que é um teste usado na parte de estatística, bem importante e que ajudou a identificar esses resultados a partir do uso desse sistema. É isso. Vou falar agora um pouco sobre os resultados e discussões do nosso artigo, né? Lembrando que a gente está falando sobre a metodologia Kanban hospitalar, né? E ela é um projeto de gerenciamento de leitos no núcleo interno de regulação da maternidade, no caso da Evangelina Rosa, né, escolhido. Como é que funciona? É feito um quadro, como que está mostrando aqui no slide, e você vai registrando manualmente todas as informações sobre admissão, internação e alta dos pacientes. E é importante que seja feita de forma manual, justamente para que tenha um efeito, tem um efeito que a metodologia quer alcançar, né? Pode passar o slide. Aqui tem uma tabela que vai mostrar sobre a diferença de um ano para o outro, quando você estava sem o método Kanban e com o método. Bem, aqui de 2017 para 2018, a gente vê que o número de internações aumentou, o que é muito bom, porque o método Kanban, ele quer que aumente a rotatividade, ou seja, aumentou o número de internações e aumentou o número de altas, ou seja, a gente vê que isso é muito bom, né? Atingir o objetivo do método. Pode passar. Aqui a gente tem outra média sobre antes e depois da implantação do Kanban na maternidade Evangelina Rosa, que é uma maternidade de estudo. Também vem falando, né? Os resultados eles foram coletados mensalmente, descritas em médias do quantitativo de internações e altas maternas, e a gente pode ver aqui também que houve um aumento da média, né? Um aumento de internações e aumento de altas maternas, o que é muito bom também. Além desse, né, segundo o Petri, em um estudo realizado sobre a implantação do Kanban em 30 hospitais do programa SOS Emergências no Brasil, teve um aumento nas altas hospitalares após a implementação dessa ferramenta, ou seja, mais um exemplo mostrando como o método Kanban funciona. Pode passar. Continuando aqui a respeito dos resultados da discussão do artigo, né? O artigo ele vem falar a respeito desse gerenciamento do leito hospitalar, e esse gerenciamento, com base no artigo, ele deve ser feito levando em consideração que é um recurso bastante caro e complexo, né? Então, quando é que a gente vai usar esse método de gerenciamento de leito? Sua utilização ele vai ser basicamente quando há realmente a necessidade da implantação desse recurso. Além disso, para a realização desse gerenciamento desses leitos no serviço de saúde, vai ser necessário que se utilize parâmetros, esses parâmetros assistenciais, e que adotem-se indicadores hospitalares. E esses indicadores hospitalares vão ser responsáveis por permitir um melhor planejamento, um melhor monitoramento, e também deve ser realizada a avaliação das ações desenvolvidas pela instituição, para que esse método possa funcionar adequadamente. Pode passar. Pode passar, né? Continuando aqui, a gente vai ter esse quadro desses indicadores, né? Que ele está priorizando três: a taxa de ocupação, o tempo médio de permanência e o índice de rotatividade ou giro de leito. Então, se a gente tem esses indicadores, eles quando estão unidos, né? Se eu tenho a diminuição da ocupação, se eu tenho uma diminuição do tempo médio de permanência, eu vou ter, consequentemente, uma rotatividade maior, e é o que era esperado pelo sistema Kanban, né? Então, o que é que a gente vai ter como resultado? Esses indicadores demonstraram que teve uma melhoria depois da implementação do Kanban nessa maternidade. A gente teve uma redução, por exemplo, da taxa de ocupação de 95,63 para 93, o tempo de 9,12 segundos para 9,12 dias para 8,08.
E o índice de rotatividade, a gente tem um aumento, né, que é o esperado, de 4,32 para 4,83 nesse período de 2017 a 2018. Então, nesse sentido, quando a gente acompanha e observa esses indicadores, né, após a utilização desse sistema, dessa maternidade, a gente foi possível observar que teve a melhoria desse desenvolvimento dos pacientes, a melhoria na questão da saúde. Vai passando. Continuando os resultados, deve ser observada a integração da prática clínica nos processos de internação em alta, com o intuito de aumentar, no caso, a ocupação desses leitos e promover a otimização e utilização da sua capacidade. Então, se eu tenho um melhoramento desses indicadores, eu vou ter uma melhor condição de atendimento para o usuário desse sistema. Os gestores, para oferecer um serviço de qualidade, devem aliar os custos do serviço a instrumentos e ferramentas de regulação. Então, aqui nós temos o papel do gestor. A gente vai ter que a utilização desse sistema vai impactar principalmente na facilitação do trabalho da equipe, que se torna mais organizado. A atualização das informações deve ser periódicas, de fácil acesso e manuseio, por isso que o recolhimento dessas manualmente encontra dificuldades, porque tem que estar toda hora havendo essa contagem. E a análise desses indicadores de saúde vai permitir que haja correta ação desses gestores, vai facilitar o trabalho da equipe e contribui também para a questão da melhoria da atenção ao paciente. Bom, o sistema Kanban, essa tecnologia, ela só é eficaz se o manejo for feito de forma adequada, né? Caso não seja bem feito, só vai se tornar um método puramente visual, inconsciente e burocrático. A implementação do sistema Kanban é correta, né, desse sistema, com o decorrer do tempo, os gráficos de permanência dos pacientes nos leitos, ele tende a melhorar, né, a mostrar uma melhoria com o passar do tempo. E o que a gente pode concluir, claro, que o tempo de permanência dos pacientes está diretamente relacionado com as boas práticas clínicas, com o desempenho hospitalar e com a gestão eficiente que o sistema Kanban consegue promover. Pode passar. Bom, o tempo médio de permanência é um ótimo indicador hospitalar e auxilia também na gestão dos recursos, né, para a qualidade da assistência hospitalar daqueles pacientes que estão ali. O índice de rotatividade, por sua vez, ele mostra a eficiência do uso da capacidade dos leitos. Uma menor duração das internações, ela, por consequência, diminui as taxas de infecções hospitalares, aumenta o acesso da população a esses leitos, já que vai rodar mais, né, vai sair mais rápido, e diminui os gastos assistenciais que a superlotação acaba trazendo. Pode passar. E como conclusão, a gente pode entender que o tempo de permanência, né, a diminuição do tempo de permanência dos pacientes no leito é uma maneira eficaz de otimizar a utilização desses leitos, de modo a reduzir os custos adicionais que a superlotação traz, aumentar o giro de pacientes nos leitos, então aumenta o acesso da população a esses leitos, e aumentar a eficiência e a eficácia no cuidado do paciente, né, que esse é o objetivo final de tudo isso. É essa a nossa apresentação.